Oi, eu sou o Hamlet. E sim, eu sei que é meio estranho me ver assim, mas eu tive que colocar pele. Na verdade, eu vim aqui no começo do vídeo avisar que eu tô fazendo live todos os dias de segunda a sexta às 8 da noite, assistindo filme e jogando jogos junto com vocês. Tá sendo uma experiência muito animadora e bem legal pra mim. E pra quem se pergunta por que eu tô fazendo isso, é porque eu vou ser pai e eu preciso de mais. Eu sempre quis ter um contato maior com o meu público. E agora, como eu sei que você não gosta de enrolação e eu muito menos, eu só deixo o último aviso, que é do meu canal secundário, onde eu posto as lives editadas. Então se você tem curiosidade pra saber como é a live, vai lá no meu canal secundário assim que acabar esse vídeo aqui, tá bom? Agora, sem mais enrolação, vai lá pro vídeo. Tá bem legal esse aqui, tá? Fala rapaziada, hoje a gente vai falar sobre Lorax da Illumination, um filme que eu assisti com vocês em live e foi uma experiência muito legal. Na live a gente assistiu a animação original do Lorax e também o filme da Illumination. Enquanto a animação original é uma ótima crítica ao consumo desenfreado e também ao capitalismo e o corporativismo, o filme da Illumination perde um pouco essa essência, mas agora a gente vai analisar o filme tentando resgatar um pouco da essência da animação original. Agora, sem mais enrolação, vamos lá. O filme começa com o Lorax apresentando um teatro, indicando que aquele filme é na verdade um musical animado e talvez isso até pudesse explicar algumas conveniências que tem no roteiro desse filme. A história segue com os habitantes da cidade cantando, tal como um musical realmente é, onde as pessoas cantam aleatoriamente o tempo inteiro. Eles cantam que em Snideville o ar é ruim, não tem árvore, não tem natureza e é tudo plástico. Os habitantes não ligam pra onde vai a poluição, então tipo, é uma cidade toda quebrada. As pessoas só se importam em comprar as coisas com facilidade e acham que aquele mundo é perfeito. Essas pessoas claramente estão completamente alienadas com aquele estilo de vídeo, isso porque somos humanos e animais e se você criar uma criança dentro de uma caixa, ela vai se acostumar conforme for crescendo. Tal qual aconteceu no filme Show de Truman, um filme que eu também pretendo assistir em live, inclusive o link tá aí no comentário fixado em todo dia às 8 da noite, tamo junto. Logo em seguida, nós vemos o Ted com sua motoca muito fina, ele vai pra casa de uma menina chamada Audrey, e lá os dois veem um grande mural que ela pintou de árvores chamadas trúfulas, que existiam há muito tempo atrás. O maior sonho dessa menina é ver uma trúfula crescendo no próprio quintal, e por isso o Ted diz isso aqui, ó. Tá, mas assim, se um cara conseguisse uma pra você... Acho que eu casava com ele na hora. Essa aqui foi a primeira coisa que eu critiquei no filme em live. A motivação do menino pra começar essa história toda é simplesmente porque a pessoa pela qual ele é apaixonado quer. O moleque vai atrás da árvore por causa de mulher. Ele faz tudo por causa de mulher. É gado. Muito gado. E isso seria 2 vezes pior se ele fosse um homem mais velho, mas aparentemente ele é só um menininho de 12 anos de idade. Então tá completamente compreensível por enquanto, então dá pra comprar esse motivo, né? É um menino apaixonado todo doidinho. O filme corta e nós vemos a mãe e a avó do Ted. Ele pergunta onde pode encontrar uma trúfula, ao que a mãe responde que não precisam de uma, porque eles têm uma eletrônica ali que toca música e fica com várias cores. É claro que o mundo do filme é um mundo distópico, onde os habitantes foram extremos e substituem todas as coisas por coisas eletrônicas. Mas se você reparar isso, muitas vezes também acontece no mundo real. Afinal de contas, as pessoas antigamente aprendiam sobre botânica porque a natureza fazia parte do dia a dia delas. Mas hoje em dia nós estamos rodeados de mais de concreto do que de árvores. Esse conhecimento se torna obsoleto porque não vivemos mais naquele mundo. Então aqui a gente vê uma substituição do natural pelo artificial por coisas que nem fazem sentido. Uma das mensagens principais da animação do Lorax original é que você não precisa de tudo o que você compra, remetendo até a uma forma de minimalismo, de viver de acordo com a natureza dos animais e ter apenas o que a natureza te concede. Mas será que o filme ainda continua com essa mensagem? Durante a conversa com a família, a avó do Ted fala para ele procurar pelo Uma Veizildo, um cara que sabe sobre as árvores. E ele vai atrás. Só que para isso ele acaba tendo que sair da cidade. E infelizmente isso também incomoda o cara mais rico de toda a cidade, que praticamente comanda tudo, o Sr. O'Hare, que é um vilão bem generiquinho pra falar a verdade, tá? Esse vilão tá com um plano de vender ar engarrafado pras pessoas, porque quanto mais o ar priora, mais as pessoas começam a precisar desse ar. Então é um negócio perfeito pra suprir a necessidade das pessoas. Só que essa é uma necessidade artificial, tendo em vista que é ele mesmo que sabota o ar, para que as pessoas comprem o ar engarrafado dele. É uma completa máfia. Quando o Ted chega na casa do Uma Veizildo, ele começa a contar a história de como todas as árvores morreram e de como tudo foi culpa dele. Nessa hora a gente é apresentado a família horrível que ele tinha no passado. Se por algum motivo sua invenção for um fracasso e não um sucesso,
Não será nenhuma surpresa pra mim. Nossa, que família de arrombado. A gente vê que ele sai em busca de procurar um produto para realizar a invenção dele, o SNID. Em inglês, esse produto se escreve assim, The Need, e sua tradução ficaria mais ou menos como a necessidade. Isso de acordo com a própria wiki do fandom do Dr. Seuss. E de acordo com a Wikipedia, é também um anagrama para The End, que é o que acontece na animação original do Lorax e também no livro. A tradução para a necessidade mostra que quando aquele produto entra na vida das pessoas, ele se torna a necessidade delas, justificando o consumo desenfreado pelo produto. E tem um filósofo moderno que explica isso muito bem, o Jean Baudrillard, ou Baudrillard, como você preferir. O filósofo que criou o termo sociedade do consumo, que você já deve ter ouvido por aí. Ele diz que as pessoas têm as suas necessidades básicas sobrepostas por suas necessidades artificiais. Então eu vou usar um exemplo meio estranho aqui, mas você vai entender. Ao invés das pessoas consumirem água, por exemplo, porque é mais barato, o acesso é fácil, elas preferem, na verdade, consumir refrigerantes e muitas pessoas acham que é o suficiente, sendo que não é. A água é muito mais saudável e muito mais fácil de acessar, mas a gente está acostumado a consumir o refrigerante. Então elas começam a substituir uma coisa que deveria ser natural por algo que é artificial. E aos poucos começamos a viver em uma espécie de simulacro, um mundo onde as ideias têm mais valor do que a realidade em si. Tá vendo, Platão, o que você fez? Muito obrigado. Parabéns, viu? As nossas vontades naturais começaram a ser sobrepostas pela ideia de que temos outras necessidades, como quando a gente fica com muita vontade de ter alguma roupa específica ou um videogame específico. E isso é justamente o que acontece aqui em Lorax. A primeira coisa é a família do Uma Vez Hildo. Pra mim, o problema já começa ali, com ele sendo maltratado e fazendo aquilo tudo por uma provável vontade de aceitação da família. Ele vai atrás de mudar o mundo pra agradar a família e isso fica claro algumas vezes durante o filme. Ele, que é alienado pela família, também aliena os animais daquela região, com sua música diferente, sua guitarra elétrica e com os marshmallows, que, como muitos de vocês comentaram durante a minha live, são usados tais quais os espelhos foram usados para convencer os índios de que os portugueses eram gente fina e queriam amizade. E eu não sei o quanto essa história é verdadeira, tá? Parando para refletir um pouco mais sobre ela, parece falso, mas tudo bem. No filme, quando os animais começam a perceber que as intenções do Uma Vez Hildo não são das melhores, eles claramente começam a se armar para pegar ele na porrada. Só que ele usa o marshmallow, um novo produto para alienar os animais e as vontades dos animais. Isso também pode ser usado para contrastar com a nossa sociedade. Quando o povo começa a se armar para fazer uma revolução, o modus operandi tem duas formas de fuga. A mais comum delas é metralhar o povo com novos produtos, criando novas necessidades na população para que as pessoas tenham a ideia de que precisam de coisas mais caras e que precisam trabalhar mais para obtê-las, e que a culpa principal das pessoas não terem dinheiro é da própria população. E a segunda fuga, para quando o povo começa a se armar para fazer revolução, a gente já viu algumas vezes aí na história e olha, não foi muito legal. É o famoso fascismo. Desculpa, tem gente que não gosta muito de ouvir essa palavra, né? Mas ela existe, tá? É realidade. Depois que os animais são convencidos pelos marshmallows, Uma Vez Hildo consegue finalmente cortar a trúfula. Só que mal sabia ele que estava invocando a criatura mais perigosa e ardilosa de todos os tempos. A porra do Lorax. Toma. Ele é como uma entidade, um deus guardião da floresta, e ao ver aquela árvore caída, ele até faz um funeralzinho pra ela. E obviamente depois vai cobrar Uma Vez Hildo. Sai! Desinfeta daqui, pega seu machado e cai fora. É claro que aquela cobrança não dá em nada, afinal de contas o cara tá engajado em ficar rico a qualquer custo. Ele só quer pegar toda a matéria-prima daquela região e fazer o SNID. Só que a história é interrompida e o menino vai ter que voltar no dia seguinte pra ouvir o resto. E quando ele começa a ir lá, novamente, ele é ameaçado pelos poderosos a nunca mais sair da cidade. Isso porque o O'Hare vem de ar, e ter árvores na cidade vai prejudicar os negócios. A história continua e os animais e o Lorax colocam a cama em um riacho, em direção a uma cachoeira, para expulsar o Uma Vez Hildo dali. Essa é uma daquelas cenas que enche linguiça no filme, onde é uma animação desenfreada. Mas mesmo assim é uma boa cena, apesar de não acrescentar em nada para a mensagem do Lorax em si. Tudo bem, olha, eu juro que daqui em diante eu nunca mais vou derrubar outra árvore. E aqui parece que os dois fazem as pazes, mas logo em seguida a gente vê uma das cenas mais controversas do filme, que é quando os animais ficam na casa do Uma Vez Hildo. Essa cena é controversa porque ela vai em confronto com todas as coisas que o Lorax apresenta pra gente, que é não necessitar das coisas que não são dadas pela natureza. Os ursos estão lá dentro, os pássaros estão lá dentro e o pior de tudo, até os peixes estão lá dentro. O Lorax abre a geladeira e isso aqui é pisar na animação original e na mensagem dela, e também no livro original, né? Porque os animais não precisam disso. Ou talvez eu só esteja exagerando mesmo, e eu acho que não. Mas talvez sim.
Quem sabe? Logo em seguida, uma Veziuro vai pra uma cidade pra tentar vender um Sneed. E é só quando ele desiste e joga o produto na cara de uma moça que ele consegue vender de verdade. Você deu tudo de si, não é? Vai fazer o quê? Anda, senta aqui, joga com a gente. Mas mal sabia o coitado Lorax que a população viria em massa atrás desse produto, algo que também não aconteceria na vida real e que entra em dissonância com a obra original, mas beleza. As pessoas são rapidamente alienadas à vontade de consumir aquele produto, mesmo sem a necessidade dele, primordialmente pelo valor estético daquele produto. Isso no filme. Enquanto no livro e na animação de 79, as pessoas passam a consumir aquele produto pela marca que se cria em volta dele, pela ideia do que é aquele produto. Não muito diferente do que a gente vê hoje em dia, né? As pessoas consomem mais pela marca do que pelo produto em si. Marca é diretamente associado com qualidade hoje em dia. O filme continua e a família do Uma Vezildo chega na floresta para ajudar ela a produzir. Mas você sempre dizia que eu era um zero à esquerda, lembra? Ah, para! Eu só estava querendo motivar você. Obrigado por esclarecer, porque isso me deixou realmente magoado por muito tempo. Taronara que eu lembro, tá? Eu não tenho memória de peixe não, que eu lembro. Tá vendo? Uma família ruim, onde que te leva? Ali, eles rapidamente criam uma empresa de uma forma bem teatral, e parando pra pensar, esse filme é isso, um grande teatro musical. E por isso ele pode parecer bem confuso e cortado às vezes. É basicamente o Lorax, só que bem mais infantil e bem mais teatral. E musical. Peraí, você não vai bater numa mulher, não é? Isso é uma mulher. Isso é uma mulher? Que isso, cara? O Lorax diz que uma árvore cai pra onde se inclina e manda uma Veziuro tomar cuidado pra onde ele se inclina. E essa frase aqui emana de filósofo, não tem como. E nesse momento ele tá se inclinando pro lado da família dele. Como a gente já viu em outras ocasiões, não é lá uma família muito boa. Logo após isso, ele é influenciado pela mãe a derrubar árvores. E não só a colher as folhas e trúfulas. Bom, eu acho que não tem nada demais em derrubar algumas árvores. Isso mostra como a influência da família pode ser grande para qualquer um, e como uma promessa pode ser facilmente quebrada quando se trata de dinheiro. As pessoas podem facilmente se corromper quando recebem muito dinheiro. E nessa sociedade atual, todo mundo tem um preço. Resta saber qual que é o seu. Comenta aí qual que é o seu preço. O preço do Uma Vezildo é claramente o preço para agradar e fazer a mãe dele feliz, mesmo que isso signifique destruir e matar toda a beleza natural do mundo. E de pouco em pouco, toda a floresta vai sendo destruída. Eu não sou ruim, eu sou um mocinho aqui. É ele que não entende. Aqui, Uma Vezildo começa a se questionar se ele é ruim por fazer o que é bom pra ele e pra sua família. E esse é um dos grandes questionamentos desse filme e também um dos mais importantes. Eu considero isso aqui genial. Será que fazer as coisas por você e por sua família te torna alguém ruim? Como, por exemplo, destruir a natureza. Ou algum pequeno delito como roubar carne de supermercado. É claro que as duas coisas nem se relacionam entre si, de tão separadas que elas estão. E na nossa sociedade, a culpa do roubo da carne tá mais no sistema do que no indivíduo. Mas fazer coisas ruins com justificativa em proteger a família é uma boa justificativa? Ele fica se questionando se ele é ruim e também usa como justificativa a suposta lei da natureza da sobrevivência do mais forte. E essa música é muito boa, tanto que o chat ficou loucura quando quase cantou essa música. Enquanto ele vai cantando, a gente vê que a empresa dele começa a poluir os rios, desmatar as florestas e expulsar os animais de seus habitats naturais. Só que tem uma outra música que quase foi usada no filme, mas foi descartada provavelmente por ser séria demais. Essa música se chama Biggering e ela casa muito mais com a mensagem original de Lorax. Na música, Uma Vezildo começa a cantar que não tinha percebido que precisava de todas aquelas coisas que ele tinha agora. Ele relembra de quando ele não tinha nada, de quando não tinha tanta coisa e tudo aquilo era o suficiente. Só que com o tempo, ele começou a reavaliar as necessidades dele. Ele começou a notar que precisava de um escritório maior, de uma cadeira maior, de um espaço maior. E isso casa muito bem com a ideia do filósofo Schopenhauer, que diz que a vida é um pêndulo entre sofrimento e o tédio. Isso porque você sofre quando você não tem, e quando tem, você fica entediado. E esse tédio faz você querer mais e mais. E quando você quer, sofre por querer mais. E quando você tem, você sente tédio por já ter. Para sair desse tédio, você começa a desejar, e aí você sofre. E assim eternamente. Ele começou a notar que precisava de mais e mais coisas, e à medida que ele foi percebendo que estava crescendo, aquele crescimento desencadeou mais crescimento. E isso para ele é uma justificativa para continuar crescendo. O interessante é que no meio dessa música tem um discurso do próprio Lorax, onde ele fala que a ganância é um bichinho de estimação, e quanto mais você alimenta, mais faminta ela fica. Mas ele também fala que você não pode culpar a ganância por essas coisas, porque essa é a natureza da ganância. A ganância é esse bicho de estimação que fica mais faminto cada vez que come. E essa é a sua própria natureza. Isso seria a mesma coisa que culpar a folha de uma árvore por cair, sendo que essa é a sua natureza. Folhas caem. Fazer o quê? Não dá pra culpar elas
por isso. E ao contrário do que todo mundo pensou, ele não colocou a culpa na ganância, ele colocou a culpa no orgulho, um verme. E esse sim nunca fica satisfeito. E quanto mais você procura ele, mais ele gosta de se esconder. Casando muito bem com a ideia de que dá pra justificar todas as coisas que você faz com base no seu orgulho. O orgulho do qual o Lorax fala é justamente aquele onde você se vê como alguém muito importante, tão importante que poderia passar por cima de qualquer coisa para conseguir o que você quer, até daqueles que são fracos e não tem como se defender. E mais uma vez ele fala sobre a sobrevivência do animal mais forte, só que ao contrário da música que ficou pro filme, ele compara a empresa a esse animal. Ele diz que a empresa é um animal que tá tentando sobreviver, e mais uma vez isso é só mais uma forma de justificar o comportamento orgulhoso e ganancioso que ele tem. E essa música sim se encaixa perfeitamente na crítica de Lorax original, uma crítica ao capitalismo, ao consumo desenfreado na sociedade do consumo e no simulacro em que a gente vive. Ao final da música, ele chega à conclusão de que deve continuar crescendo e que não vai parar nunca, tendo sua ética e sua empatia completamente dilaceradas. Ele até fala ao final da música que não se importa se algumas coisas estão morrendo e que não quer ouvir o choro dessas criaturas. Fora que a última frase da música é ele dizendo que aquilo tudo é muito gratificante. Tá feliz? Já preencheu o vazio dentro de você? Ou ainda quer mais? Nesse momento, o Mavesildo faz um grande discurso sobre como ele tem todos os direitos dele e vai continuar crescendo a própria empresa, mas quase que instantaneamente a última trúfula cai. E agora, sem a matéria-prima do seu produto, não dá mais para produzir nada. Isso ocasiona no fechamento da empresa e, claro, na manhã horrível dele indo embora. Filho, você me decepcionou muito. Nisso, todos os animais vão embora dali e vão procurar outro lugar pra ficar. O Lorax levanta o rabo e voa embora. Desculpa, essa cena aqui, mano, é icônica, de verdade. Meu Deus, essa cena aqui é muito boa, mano. O Lorax levantando o rabo foi... Ele puxou o rabo. Ele puxou o rabo. Depois disso, você deve imaginar que o tempo passou e o Mavesildo ficou naquela casa ali no meio do nada, contando aquela história trágica pro Ted. Ao final da história, ele dá finalmente a semente de árvore de trúfula pra ele. E o livro original acaba exatamente nesse momento, demonstrando que há esperança com as novas gerações. Elas podem se importar com o mundo e, consequentemente, o salvá-lo. Nos últimos 20 minutos de filme, a gente vê a continuação da história do Ted, onde uma grande perseguição acontece pelo O'Hare, porque o Ted pegou a semente da árvore. E como você pode imaginar, aquilo é uma ameaça para os negócios, tendo em mente que ele vende ar engarrafado novamente, né? No final da perseguição, o O'Hare quase até consegue convencer a população, porque eles são muito burros, tipo, é uma das populações mais burras que eu já vi na minha vida. E isso tem motivo, as pessoas são alienadas por gostarem daqueles que as prejudicam. Nada muito diferente do mundo real. As pessoas defendem com unhas e dentes todos os produtos dos quais elas gostam. E a educação é sucateada propositalmente para manter o modus operandi da sociedade. A gente pode ver isso acontecendo quando, por exemplo, a Audrey comenta sobre fotossíntese e ninguém sabe o que é fotossíntese. Só que por algum milagre, pelo menos aqui na animação, as pessoas conseguiram cair na real. Eu sou o Ted Wiggins e eu falo pelas árvores. E de alguma forma, a animação ainda consegue colocar a culpa daquilo tudo na população alienada, e não no cara poderoso que manipulou todo mundo. Mas beleza, né? Fazer o quê? Eles fazem uma revolução de qualquer forma e plantam árvores. O povo começa a cantar uma música sobre como eles querem dar uma chance para as árvores crescerem, e tem até um menino que nadou na radioatividade e ficou assim. Que absurdo, de verdade, que absurdo isso aqui. O O'Hare até tenta entrar na música falando que ele é igual à população, mas naquele momento, pelo menos, ele não tá na classe dos trabalhadores não, viu? E ele manda uma das cenas mais icônicas desse filme. Vai morrer, vai morrer, vai murchar e apodrecer. Qual é? Quem é que tá comigo aí, hein? Vai morrer, vai morrer. De verdade, enfim, você viu, né? É incrível. No final, o Ted planta a árvore e vemos um time skip com várias árvores já plantadas, e o Lorax volta no final pra ver o Mavesildo. Ninguém no chat da live gostou disso, mas beleza, né? Fazer o quê? Ninguém gosta do Lorax voltando. Agiu bem, Magricela. Gostei de ver. E sinceramente, apesar do Lorax da Illumination ser a pior crítica ao capitalismo, ele me fez pensar bastante e sobre várias coisas, principalmente sobre o nosso mundo atual. A frase final do filme é a seguinte: a menos que você se importe de montão, nada vai melhorar. Isso quer dizer que o único modo de mudar o mundo e a sociedade é se importando com o mundo e com a sociedade, e não só com o acúmulo de capital e na proteção da própria família. A grande real é que o capitalismo transforma tudo que ele toca em produto para gerar mais lucro para quem já é rico. Até aquilo que é feito como crítica ao capitalismo, cedo ou tarde também se transforma em um produto para fins lucrativos. Tipo o Lorax da Illumination.
Ele é um grande sistema vivo, um monstro que devora todas as coisas em que toca. Eu só não sei se algum dia a gente vai conseguir matar esse monstro ou se também seremos devorados por ele.